Vamos ler juntos? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. Nosso tema de hoje: Jesus, um tesouro inestimável. Há coisas que você pagaria caro para ter próximo de você. Há coisas que você investiria alto, pesado. E outras coisas que talvez para outras pessoas têm valor, para você não tem tanto valor. Então você não pagaria tanto por aquilo. E há pessoas também que acabam investindo o seu gosto e o seu prazer e sua alegria em coisas secundárias, coisas que não são essenciais e não são eternas. Estamos diante de uma parábola. Eu não vou me deter aqui no contexto das minúcias da história em si, por duas razões. Primeiro, porque não achei aí nenhum comentarista que conheça tão cabalmente a cultura da época que pudesse explicar o que estava acontecendo e por que Jesus conta uma parábola dizendo de um homem que talvez tenha arrendado um terreno ou trabalhando para alguém, começa a cavar, descobre um tesouro, esconde-o, tampa de novo, vai lá, vende tudo que tem e compra aquele terreno e passa a ter direito naquele tesouro. Talvez muitas pessoas pudessem questionar a conduta deste homem, mas a questão aqui é que nós precisamos ver isso como parábola. E parábola não é nada mais de uma maneira muito, muito simples de explicar, é você contar uma história de algo conhecido para ilustrar, para trazer luz, para ensinar algo que é oculto, para facilitar a nossa compreensão de algo mais difícil. Então você não precisa esperar da parábola, na história contada, as minúcias, mas é necessário que você se prenda à essência da parábola, o que se quer com a parábola. E o Senhor Jesus está contando esta parábola e tem algumas coisas que são até interessantes, porque, por exemplo, como que alguém estaria escondendo num terreno um tesouro? E isto é explicável, porque naquele período havia muitas guerras e as pessoas tinham medo de levar para casa o seu tesouro, a sua riqueza. Não tinha banco como nós temos hoje, da mesma forma como nós temos. Então eles levavam e escondiam os seus tesouros e eles não contavam para ninguém, para não correr o risco de que aquele contasse para outro e alguém, depois que ele morresse, fosse lá e tirasse o tesouro dele. Então era mais ou menos o seguinte: se eu morrer, pelo menos meu inimigo não leva o meu tesouro. E aquele homem então está cavando, está trabalhando e de repente, não sei se estava plantando alguma coisa, alguma árvore ou furando para alguma coisa, ele encontra esse tesouro. Esse tesouro é um tesouro valiosíssimo e ele então, estrategicamente, para não ser ilegal, ele deixa ele no cantinho dele e diz Jesus que ele vai na sua casa e vende tudo o que ele tem para comprar aquele terreno. E comprando o terreno, automaticamente, ele tem direito no que está no terreno, então ele tem direito também naquele tesouro. Então, isto é a parábola. E eu queria, na verdade, trabalhar muito mais com vocês aqui duas aplicações que vejo nesta parábola e que muito me ensinaram. Então, quando você olha para essa parábola, a primeira lição que você tira é que Jesus está falando sobre o reino de Deus, tanto é que nas duas parábolas, 44 e 45, ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Então ele está querendo ensinar algo do reino dos céus. Ele está querendo falar sobre algo, a riqueza do reino dos céus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o tesouro ensinado aqui é o tesouro celestial, que é Jesus Cristo, e com ele tudo o que ele nos fornece como Salvador, como Senhor,
como Deus. Nós acabamos de ler aqui em Romanos, falando a respeito das coisas maravilhosas que nos esperam. Tudo isso está incluído, mas o tesouro central é Jesus, que nos dá todas essas coisas. Mas há duas lições muito importantes aqui que eu quero compartilhar com vocês, e fiquem à vontade para conversar comigo, tá bom? A primeira é que o homem natural não conhece o valor inestimado de Jesus até que lhe seja revelado. Jesus está ensinando nesta parábola que o reino dos céus é oculto à sociedade. Este homem está trabalhando e ele não sabe, ele não entende, ele não sabe que tem um tesouro ali escondido. E é neste momento que ele vai, ao cavar, encontra. E ao encontrar, algo muda. Tudo muda na sua vida. E o que acontece com ele é que ele se torna profundamente ou intensamente feliz, alegre. A alegria tomou conta do seu coração, dado a grandeza do valor daquele tesouro. Ele então vê e ele conhece, ele entende que aquele tesouro é de um valor altíssimo. O que o Senhor Jesus está dizendo também é que as pessoas naturais não compreendem, não encontraram o Senhor Jesus. Não entendem o tesouro que é a vida eterna, os céus, o reino dos céus. Jesus, com todas as implicações do seu ministério de morte e ressurreição e de autorização no envio. Tudo isso está oculto, e a vida que as pessoas passam a ter, a alegria que passam a ter em Jesus, ela é rejeitada pelo mundo. As pessoas não entendem o que faz um grupo de pessoas, entre elas crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos, sair num pleno domingo de manhã e ir para uma escola dominical e ficar 2 horas lá sentado, ouvindo, louvando, cantando, e depois ir para casa, depois voltar à noite, e depois ir lá no outro dia para o estudo bíblico, depois ir lá no outro dia para a reunião de oração. O que move este povo, enquanto o mundo oferece prazeres? Muitos preferem ir à praia num domingo. Mas as pessoas preferem abrir mão da praia para vir aqui. Por quê? Porque entenderam que há um tesouro maior do que a prazer que a praia oferece ou que outra coisa lhe oferece. Então ele tem alegria ao conhecer esse tesouro. Então ele conhece, mas o que acontece aqui? Ele só conhece depois que ele encontra. Se nós olharmos 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2,14, é um texto bastante citado. O apóstolo Paulo fala sobre essas questões relacionadas a isso. Ele diz no versículo 14, 1 Coríntios 2,14. Vamos ler juntos? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Volta apenas uma página, uma folha, e você encontrará no capítulo 1, versículo 18, a afirmação: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O momento posterior ao encontro das pessoas com Jesus redundava em grande alegria. Nós temos o endemoniado gadareno, ou gerazeno, como alguns dizem, não importa, que recebe ali a bênção do Senhor, a cura e a libertação, quer seguir Jesus, e o Senhor fala: vai para a sua casa, anuncia para os seus, mas ele não contenta, ele vai para casa, fala para os seus e passa evangelizando todos que ele encontra pelo caminho, porque é tomado por uma alegria indizível.
Por quê? Porque conheceu ao Senhor Jesus. Este moço não conhecia o tesouro até encontrar. Encontrando o tesouro, agora ele é tomado por grande alegria. É isso que Jesus está dizendo aqui, transbordante de alegria. A gente começa a pensar em nós, e há um perigo muito grande nos acostumarmos com esse tesouro celestial e não nos alegrarmos mais como nos alegramos no dia da conversão, por exemplo. Nos alegrarmos mais quando nos alegramos no dia que nós estávamos mais íntimos do Senhor. E às vezes nós começamos a viver o cristianismo, a religiosidade. Nós começamos a viver um peso da religião, e isso não é o evangelho do Senhor Jesus. Porque quem encontra com Jesus é transformado de triste em alegre, de pouco alegre em intensamente alegre. Porque o Senhor Jesus é um tesouro inestimável. É por isso que o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, segunda epístola, eu acho que capítulo 9, e o versículo 14, se eu não estou equivocado, ele agradece a Deus e diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Não dá para descrever, não dá para falar sobre o Senhor. Versículo 15, 2 Coríntios 9, 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. É impossível de você colocar a grandeza de Jesus, o que Deus realizou para a nossa vida, somente em palavras. É por isso que eu gosto muito de um professor que dizia o seguinte: lá quando o Senhor se manifesta a Isaías, e aí ele vê os serafins voando, e um dizia santo, o outro santo é o Senhor, e ele estava dizendo assim, é como se dizia ele, é como se um dissesse santo, porque não tem mais o que falar, o outro não, mas é pouco ainda, então é santo, e o outro não, então vamos repetir, é santo, ou seja, é santíssimo. A alegria tem que tomar conta do povo de Deus, porque nós encontramos o tesouro inesgotável, um tesouro imensurável. Ele, Jesus, e todos os seus benefícios para com a nossa vida. Nós encontramos aquele que nos levou de volta ao jardim do Éden, não literal, mas a presença de Deus. Eu gosto muito de fazer referência a isso. Por exemplo, o homem foi expulso e colocado ali querubins e uma espada reluzente, porque era proibido, terminantemente proibido ao homem retornar sozinho, por si só. Mas eu me vejo como se aquele que confessa ao Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependido do seu pecado, que retorna, convertido ao Senhor, é como se ele segurasse na mão de Jesus, e Jesus o conduzisse de volta para o jardim do Éden, passando pelos os guardas celestiais, e a espada não lhe tocando. Você pode chamar Deus de Pai, você pode abrir o seu coração para o Senhor, pode contar para Ele as suas limitações, os seus medos, pode sorrir com o Senhor, pode se alegrar com o Senhor, e não importa se você quer levantar meia-noite para orar, Ele está lá, se você quer levantar 1h da manhã, Ele está lá, se você quer levantar meio-dia, Ele está lá. Dormir até meio-dia? Se você já orou tanto de madrugada, vai dormir até meio-dia, acorda meio-dia, vai orar também, Ele está lá, não importa a hora que você vai falar com o Senhor, Ele está lá em nome de Jesus, Ele pode lhe receber, Ele recebe com misericórdia. Conhecer a Jesus é conhecer o tesouro imensurável, é conhecer o tesouro insondável, é conhecer sem nenhum sentido menor o tesouro inesgotável, porque Ele é a maior bênção para a nossa vida. Sabe, eu fico assim, preocupado, porque as pessoas querem muito, cantamos muito sobre a glória de Deus, e muitos têm usado esse texto de forma equivocada,
E por usar de forma equivocada, aparentemente a coisa é bonita, mas na verdade está negando a principal bênção, que é 1 Coríntios 2, 9. Porque muitos têm usado esse texto de forma equivocada. Esse texto diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 64, 4. E muitas pessoas têm achado, aplicado e usado esse versículo para dizer como será na nova terra e no novo céu. Eu posso lhe garantir que sim, tem muitas coisas que você receberá maior do que você possa imaginar, mas este versículo não está dizendo sobre o céu, este versículo não está dizendo sobre os benefícios que nós teremos na nova terra e no novo céu, mas esse versículo está dizendo sobre Jesus. Olha só o que diz o versículo 10, quando ele encerra o 9, para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Jesus foi revelado, o que os profetas não conseguiram ver com olhos, o que os profetas não conseguiram enxergar pessoalmente, nós conseguimos ver, porque Ele se revelou a nós, Jesus se revelou a nós. Então aquele que tem o coração natural nunca entenderá o gozo e a alegria que você tem em se reunir com uma turma de gente que um levanta, todo mundo levanta, um senta, todo mundo senta, e aí todo mundo canta. Aí quando vai orar, fecha o olho e um fala, todo mundo responde. O mundo não entende isso. O mundo prefere todos os benefícios prazerosos que o mundo oferece. Eles não vão entender justamente porque eles não descobriram o tesouro inestimável que é Jesus. O problema é que tem muitos crentes assim. Tem muitos crentes tendo o evangelho como um peso. Hoje é dia, nossa, meu Deus, tem que ir na igreja de novo. Não. Algum dia você pode estar cansado fisicamente? Sim, isso não é pecado não. Mas agora você ter peso para adorar o Senhor, peso para estudar a Bíblia, peso para orar, não, tem alguma coisa errada. Às vezes nós vemos, o Odair citou aqui no início a questão da compra do ingresso, essas pessoas são aquelas que vão para a primeira, que é o primeiro da fila, que está pertinho do artista. E às vezes nós vivemos tão distantes de Jesus, sem alegria. Sem alegria. Jesus disse, transbordante de alegria, ao encontrar esse tesouro imensurável, inesgotável. O homem natural não vai compreender isso até que ele seja revelado. A segunda lição é que quando o Espírito Santo nos revela plenamente a Jesus Cristo, abrimos mão de todos os nossos caprichos para servi-lo com toda a nossa vida. O simbolismo usado aqui é que ele vende tudo o que tem. Eu imagino os seus amigos. Aquele moço está falando, rapaz, estou querendo comprar aquele terreninho lá. Estou. E começa a vender as coisas. Mas esse camarada não está muito bem não, olha só, vai vender tudo. Vai vender tudo para comprar aquele terreno? Ele não está muito bem. Até que ele vai, vende, compra, e depois que ele compra, ele arranca o tesouro e mostra. Aí eles veem que na verdade ele era muito sábio, eles não sabiam disso. Mas a lição aqui é justamente esta: o tesouro valia muito mais do que tudo aquilo que aquele homem tinha. Jesus vale muito mais do que toda a minha vontade pecaminosa,
todos os meus prazeres pecaminosos, todos os meus afazeres pecaminosos, tudo aquilo que vem gerado de um coração pecaminoso. Vender tudo é muito parecido com o capítulo 16 do próprio Mateus, versículos 24 a 26. Vender tudo é mais ou menos isso aqui que Jesus estava dizendo. 24 a 26, 16, 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A minha pergunta é: se você soubesse que amanhã você morreria, e aí acertaria a conta com o Senhor, de que maneira você viveria hoje? O que estaria reinando no seu coração? Como o seu coração se relacionaria com aquilo que está dentro de você, dentro da sua família, dentro dos seus amigos, com os seus amigos, relacionado ou direcionado por um relacionamento? Se você soubesse o que você daria para que a sua alma fosse salva a partir então da sua morte, com certeza todos nós daríamos tudo. Se fosse necessário vender tudo por causa da nossa alma, nós venderíamos tudo por causa da nossa alma. E é isso que nós somos chamados aqui agora. A primeira coisa que Jesus diz é negar a si mesmo. E este si mesmo quer dizer aquilo que você carrega da sua vontade, que não está de acordo com a vontade de Deus. O tesouro era tão grande que valia mais do que tudo que ele tinha. Jesus é tão inesgotável que ele vale mais do que a minha própria vontade. A minha própria vontade. Talvez nós precisamos repensar o valor de Jesus para a nossa vida. O Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos o que as pessoas dizem, ou quem as pessoas dizem que sou. E talvez não é fácil, ou não é difícil a gente também fazer isto. Tem uns que acham que o Senhor é uma agência bancária. Querem dinheiro. Tem outros que pensam que o Senhor é um farmacêutico, uma farmácia, qualquer coisa, vai lá só buscar o remédio. Tem outros que acham que o Senhor é um circo e gosta só de entretenimento. Então é fácil descrever o que achamos que os outros acham quem é Jesus. Mas e quando o Senhor Jesus olha para eles e pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A grande questão agora é que Jesus coloca os discípulos contra a parede, porque anteriormente eles falaram, eles estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista, ou estão falando que o Senhor é Elias, ou outro que Jeremias, ou algum dos profetas. Mas e vocês? Mas e vocês? Foi quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O problema nosso é que nós ficamos meio agarrados em Jesus e meio agarrados à nossa própria carnalidade. E a ordem de Jesus para a nossa vida, na boca e na pena do apóstolo Paulo, é matar a natureza terrena. Não é
judiar dela um pouquinho. Não é amarrá-la para usar depois. É matar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E fazer a natureza terrena morrer não significa você ser aquele, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, não faço aquilo outro, não faço aquilo outro. Mas é encher o seu coração das coisas espirituais. Porque o seu coração não caberá em medida elevada as duas naturezas. Uma crescendo, a outra diminuirá. Só há santificação, não há santificação quando eu paro de fazer as coisas. Só há santificação quando o Espírito Santo começa a entrar no meu coração de forma intensa. Eu tenho usado para minhas devocionais, como base para as minhas devocionais, eu tenho usado diariamente para minhas devocionais, tem sido uma luta pessoal minha, e eu tenho sempre falado com o Senhor, constantemente falado com o Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 13. Começando no 9. Por isso, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, em lugar do peixe lhe dará uma cobra, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E eu tenho constantemente feito a minha devocional, eu tenho deixado a Bíblia aberta nesses versículos para trazer não a memória de Deus, mas a minha memória, essas promessas de Jesus. Porque se não houver enchimento, e o enchimento, ele não se dá assim de uma maneira mágica. Há uma luta. Porque a natureza terrena não quer perder, ela não quer sair, ela não quer ir embora, ela não quer morrer. E ela fica agonizando e lutando, e lutando, e lutando. E você está sempre naquela briga. Mas se você não se encher do Espírito Santo do Senhor, você não poderá olhar para Jesus como tesouro inestimável e abrir mão de tudo aquilo que você ama e que não é condizente com a palavra de Deus. Então, por isso, ele diz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia. E siga-me. E siga-me. Você entende isso? E aí então eu concluo com algumas perguntas. Qual é o seu maior tesouro? Qual o valor Jesus tem para você? Você já se desprendeu de tudo por Jesus? Ou há alguma coisa na sua vida que ainda toma conta do seu coração e que precisa ser totalmente tirado para a glória de Deus? O Senhor Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora na sua vida. Você esquecesse quem está do seu lado, seu cônjuge, seu filho, seu pai.
talvez seja necessário que você agora se prostre diante do Senhor. Você já encontrou esse tesouro, Jesus Cristo? Você sabe o valor dele? A sua caminhada cristã revela alegria por esse tesouro inestimável? Tem alguma coisa ainda que está prendendo no seu coração, que você tem praticado, você tem feito, tem realizado, que diminui o valor de Jesus para você?